Alô, bom dia, telespectadores. Estamos aqui ao vivo para o nosso quarto programa, Sua Excelência, o Fato. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. E só para um registro aqui, Eumano, não falamos disso antes, né, na breve conversa que tivemos, mas um dia com uma notícia ruim e pesada para o jornalismo, porque morreu o Zé Paulo de Andrade, radialista da Rádio Bandeirantes, a voz, na verdade, uma voz marcante do Rádio de São Paulo. Ele morreu esta manhã, né, vítima do coronavírus, né? E é uma perda muito sensível para o jornalismo, né? O Zé Paulo tinha essa cara, né, e merece todas as homenagens, né? Eumano, estamos encerrando a semana. Você, na quarta-feira, no nosso programa, você nos preparou, né, para o que poderia ser a síntese, né, e o desfecho da briga entre Gilmar Mendes e Palácio do Planalto, e governo e militares. Você dizia, Gilmar venceu. E, enfim, a gente pode cravar isso agora. O Gilmar venceu. Os militares admitiram que estavam perdendo, que havia uma perda de imagem muito grande para eles, né, nessa participação que se espraia por toda a esplanada. O próprio Pazuello, o general da Ativa, que está no Ministério da Saúde, avisou que pretende sair em agosto, né? Ele foi colocado no canto da parede, ou passava para a reserva, ou deixava o ministério, e ele resolveu ficar na Ativa, né? E ele vai, na verdade, largar o ministério. O governo recuou, né? E há uma militarização, né, evidente na esplanada. Eu até, nesse período que o Bolsonaro parece muito calado, muito silencioso, eu tenho dito que a gente está vivendo uma GLO, uma garantia da lei e da ordem na esplanada dos ministérios, né? Conduzida pelos militares, obviamente, e o general Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil, aliás, uma contradição enorme, né? Nem nos governos militares você teve o Golbery como chefe da Casa Civil durante um período, mas pontificavam civis na Casa Civil e militares na Casa Militar, né? Mesmo durante a ditadura. Mas o general Braga Neto, ele tem habilidades. Ele foi o condutor da GLO no Rio de Janeiro, né, antes da eleição, e ele me parece ter construído uma gaiola de ouro, aonde colocou o Bolsonaro dentro do Palácio da Alvorada, nesse período dessa quarentena forçada em razão do diagnóstico por coronavírus no Bolsonaro, né? E ele está lá naquela gaiola de ouro, calado, ou minimamente calado, mas ele está enquadrado. O Bolsonaro está enquadrado. E me parece que caiu a ficha também de que, se ele não fizesse isso, se ele continuasse com aquela rotina de ataques e de confrontos aos demais poderes constantes, né, ele tinha risco real de perder o poder. E esse Bolsonaro engaiolado, também dentro do Palácio da Alvorada, submetido e resignado a essa GLO, né, dos seus próprios generais, coincide também com o episódio da prisão do Fabrício Queiroz, né, do achamento do Fabrício Queiroz na casa do advogado Frederico Vassef, né? Você acha, Eumano, que a semana se encerra bem assim, dessa maneira, ou o general Pazuello, à frente do Ministério da Saúde, precisa seguir explicando as coisas que o Gilmar apontou de maneira muito sensível, que são a desordem, o não governo e os números crescentes de contágio e a ausência
de uma política de saúde pública. Os militares estão na condução do Ministério da Saúde há 60 dias. E, como disse o Gilmar, eles já estão ficando marcados por esse genocídio que a gente enfrenta no país. O Brasil vai caminhar rapidamente, durante o fim de semana, chegará aos 80 mil mortos por coronavírus. E eu ontem li um estudo da George Washington University que aponta para 197 mil óbitos no Brasil no final de novembro. Isso é realmente uma tragédia. Como você vê esse encerramento de semana nesse tema? Olá, Lula. Olá, pessoal que nos acompanha. Olha, Lula, eu acho que, como eu disse aquele dia, mais cedo ou mais tarde alguém ia dar esse recado para os militares. A presença deles no Ministério da Saúde, nesse momento em que se comprova, fica claro que o governo erra na condução do enfrentamento da pandemia, que não consegue fazer uma coordenação nacional, não consegue ter um diálogo com os governadores, com os secretários de saúde, ficou claro a impropriedade da presença dos militares lá. Então, mais cedo ou mais tarde, isso aconteceria. Acho que o desdobramento que teve disso foi aquele movimento do próprio Bolsonaro, que baixou a bola, enquanto o ministro da Defesa e o Mourão subiram o tom, tentaram cobrar uma retratação do Gilmar, que evidentemente não veio. O Gilmar deu o recado que eles precisavam ouvir, tanto é que começaram a se movimentar. O próprio telefonema, a conversa entre Gilmar e o Pazuello, que foi já a partir de uma interferência do Bolsonaro. Então, evidentemente, os militares estão recuando. Eu acho que eles têm um grande problema na mão, porque eles bancaram a candidatura, a campanha e o governo do Jair Bolsonaro, um capitão que todos sabem era um capitão indisciplinado, que não era o perfil do militar que, preparado dentro da caserna, até para usar a expressão do Mourão, o Bolsonaro não foi intelectualmente preparado na caserna, ele não chegou a ter preparo intelectual, ele ficou na fase mais física, na etapa física de treinamento, são palavras do Mourão. Uhum. Então, o Bolsonaro não se preparou para isso, e os generais sabiam disso e resolveram bancá-lo. Agora tem de bancar os desastres do Bolsonaro. E a questão da saúde é onde isso mais diretamente afetou os militares. Mas eles já falharam muito. Eles já falaram na questão da costa, que é a questão do derramamento de óleo. Eles falharam na questão do tráfico de cocaína no avião da FAB. Então você tem um componente, os militares no governo Bolsonaro, contraditoriamente, eles estão saindo pior do que entraram. Isso é um fato que eles vão ter que retrabalhar a imagem deles, que melhorou ao longo da democracia e volta a piorar agora com esse apoio até agora incondicional. Concordo com você que eles seguraram o Bolsonaro, tenho dúvidas até quando o Bolsonaro vai se manter assim. Como você próprio falou, as investigações avançam. Hoje mesmo a Folha de São Paulo publicou uma reportagem mostrando que o Fabrício Queiroz depositou R$25 mil na conta da mulher do Flávio Bolsonaro, isso é dinheiro de rachadinha, era, na verdade, um caixa único que juntava dinheiro de rachadinha e, aparentemente, também dinheiro de milícias. Então, essas investigações tendem a aumentar e o Bolsonaro, toda vez que os filhos dele, de alguma maneira, são atingidos, principalmente nessas investigações, o Bolsonaro costuma reagir. Então, ainda estou com o pé atrás sobre essa fase do Bolsonaro e até que ponto os generais vão conseguir segurar o capitão. Isso, né? De fato, mano, o Bolsonaro acabou de sair uma nota na coluna do Lauro Jardim, que no jornal Globo, onde ele fala que o deputado Ottoni de Paula, né, um ilustre desconhecido na Câmara, dessa bancada que chegou aí eleita em 2018, Ottoni de Paula é um deputado bolsonarista do PSC do Rio de Janeiro, que acabou de publicar no Twitter o seguinte, abre aspas, estou tendo a sensação que combinaram algo e não me avisaram. Fui chamado para uma guerra pela minha pátria, mas estou tendo a sensação que há um acordo de paz com o inimigo que eu não participei e não participaria. Vou aguardar para entender o que está mudando, porque eu não mudei. Fecha aspas. Essa nota foi publicada pelo Lauro Jardim agora, na sua coluna online do jornal O Povo, ou do jornal Globo, né, desculpe,
e dizendo o seguinte, que é mais um movimento do Bolsonaro tentando permanecer enquadrado, né? Tentando permanecer em silêncio, tentando ficar dentro da gaiola que eu falei da GLO. Não mexam, assim, não me tragam um problema novo, né? Dos problemas que são muito grandes para mim, bastam os problemas velhos, que, aliás, foi ele mesmo que criou, né? Não é isso? Não te parece isso? Sim, eu acho sim, Lula. Temos aí, tem um conjunto de fatores em torno do Bolsonaro, e essa questão do deputado Ottoni de Paula mostra isso com mais nitidez, é que os radicais eles estão ficando isolados. Para o Bolsonaro fazer esse movimento, porque houve um momento em que ele bateu muito no Supremo. Isso, evidentemente, teria reflexo, e tem reflexo, na relação dele com o STF, na relação com os ministros, onde tem várias investigações que tocam. Tem investigação das fake news, tem os recursos relacionados ao Flávio Bolsonaro também estão lá, tem um até na mão do Gilmar Mendes, do próprio Gilmar, exatamente o Gilmar, que essa semana deu esse carão aí, para usar uma expressão do Ceará, deu esse carão aí nos militares. Então, eu acho que isso mostra esse isolamento dos radicais, mostra esse segundo momento, e em algum momento, Lula, isso ia acontecer, porque o Bolsonaro fez a campanha em cima de um discurso irreal, que agradou a uma faixa estreita da população brasileira, da qual o deputado Ottoni faz parte, que é a faixa dos radicais, a faixa da extrema-direita, e que aposta o tempo todo no confronto. Mas o Bolsonaro precisa sobreviver politicamente e precisa sobreviver no judiciário, ele e a família dele. Então, o Bolsonaro trabalha com esse tabuleiro mais completo. Esse deputado não, ele só existe dentro da radicalização. O Ottoni de Paula só existe porque radicalizou, pegou carona na campanha do Bolsonaro nesse sentido e só existiu por causa disso. Não existe em outro cenário esse deputado. O Bolsonaro vai tentar sobreviver em alguns momentos, sendo um pouco mais moderado, em outros momentos não teremos dúvidas. Ele vai pressionar de novo, ele vai atacar de novo, porque é da personalidade dele, aguardemos que isso vai acontecer. Mas então eu acho que uma conclusão que a gente pode ter em relação a esse tweet do Ottoni de Paula é essa. Os radicais estão ficando isolados, estão se sentindo incomodados, e isso vai ter desdobramento, com certeza, porque não há quem consiga governar, passar os 4 anos de governo esticando a corda dessa maneira. E o Bolsonaro está sendo obrigado a ceder. Perfeito. E, Urbano, aproveitando essa questão e os temores que certamente não permitem o Bolsonaro sossegar, né, na cadeira, a Folha de São Paulo e o UOL trazem essa manhã a informação de que parte de um sinal, de um pagamento, de um apartamento do Flávio Bolsonaro, apartamento este móvel, que está em nome do Flávio Bolsonaro e da mulher dele, foi paga R$25 mil repassados em espécie para a conta da mulher do Flávio Bolsonaro. Ou seja, tivemos na quarta-feira à tarde o vazamento de mais uma vez do Frederico Wassef, relacionado ao Fabrício Queiroz no momento em que ele estava foragido, né, e dando guarda a ele em São Paulo, né? E agora vem esse pagamento. Você acha que os problemas do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro estão num viés de alta ou num viés de baixa do ponto de vista jurídico? Olha, eu acho que estão mais ou menos num platô, mais ou menos como a nossa curva da pandemia. Porque não há um recuo. Veja bem, Lula, desde que estourou o caso do Fabrício Queiroz, isso foi início de dezembro de 2018, logo depois, um pouco antes, um mês antes da posse do Bolsonaro. Desde então, nós não tivemos uma única defesa, uma única apresentação de provas que contrariasse as investigações. Tanto o Fabrício quanto o Flávio sempre saíram com evasivas, eles nunca deram explicações sobre o que estava acontecendo. As tentativas foram todas muito mal feitas. Teve a loja de chocolate, teve a história de comprar e vender carro, nada disso fecha. Você não tem uma comprovação do dinheiro que entrou na conta do Queiroz, e esse dinheiro que já tinha aparecido, vamos lembrar, na conta da primeira-dama Michele,
Bolsonaro, tinha aparecido já 30 mil reais, que o Bolsonaro saiu com uma explicação de que tinha sido um empréstimo, também sem nenhuma comprovação. Então nós temos um mundo de dinheiro sem comprovação. E isso, enquanto não houver uma explicação para isso, e se houvesse explicação, ela já teria sido dada, nós já estamos há mais de 1 ano e meio que esse escândalo surgiu, então que surja sempre uma novidade agravando mais a situação. Então, nesse aspecto, eu acho que não está diminuindo, eu acho que o Bolsonaro está acreditando que ele consegue empurrar com a barriga mais um tempo, disputando na justiça, entra com recurso, essa procrastinação que a nossa justiça normalmente aceita. O caso Fabrício e Flávio Bolsonaro é mais um exemplo disso, de como a nossa justiça aceita essa procrastinação, aceita empurrar os processos para frente. Então, eu acho que um pouco é isso, tá? Eu não acredito muito aí numa mudança e acho que vai continuar o Bolsonaro tendo que aceitar as pressões que virão do judiciário, virão da oposição e também agora, e também nos últimos meses, com o avanço da pandemia, os números da pandemia que são devastadores para o Bolsonaro. São devastadores, de fato, Eumano. Agora, Eumano, o Bolsonaro ontem, dentro da sua gaiola imposta no Palácio do Planalto, ele participou, ele integrou. É uma coisa tão maluca a gente pensar, a gente olhar, a gente ver que o presidente da República se presta a virar garoto propaganda de cloroquina, a tentar empurrar vermífugo também nas pessoas. Nem as emas do Palácio do Alvorada estão gostando do Alvorada. Nem as emas estão gostando, exatamente. Aliás, eu vi uma charge que a ema entrevistada, né, com o microfone ali, né, no gogó. Aí o repórter do lado de cá pergunta, né, e aí, tinha gosto de quê? E a Ema respondia, tinha gosto de merda. Exatamente, isso era uma charge, tá? Mas olha só, ontem o Bolsonaro distribuiu uma fotografia, ele assistindo à estreia do canal de um jornalista, Luiz Ernesto Lacombe, que era da Rede Globo, saiu da Globo, foi para Bandeirantes, estava na Bandeirantes fazendo um programa claramente governista, claramente bolsonarista, e recebeu um peteleco do Fernando Mitre, que é o diretor de redação da Bandeirantes, né? E o Mitre demitiu o Lacombe porque achou que ele tinha passado dos limites no uso, né, daquele espaço para fazer proselitismo político. Então, o Lacombe montou o seu canal do zero, né? O canal na largada, ontem, já tinha mais de 700 mil inscritos, ou seja, o canal já está sendo monetizado e rentabilizado. Estava conversando, dialogando, nesse momento em que o Bolsonaro se deixou fotografar, com o Alexandre Garcia, que também saiu da Globo, também um jornalista de extrema-direita, né? Você sabe, o Alexandre Garcia escreveu uma trajetória de extrema-direita nas redações, inclusive foi porta-voz dos governos militares, né? E do outro lado estava o Caio Coppola, jornalista que está num grande veículo, que é a CNN, e que tem se marcado por ser uma voz de direita, de extrema-direita, né, no canal também. Então, o Bolsonaro, na hora que ele... E o Bolsonaro, ele mesmo, tem quase 7 milhões de seguidores, né, no canal que ele mantém, né? Mano, o Bolsonaro está cuidando de criar os veículos próprios para ele, para a sua turma. O Bolsonaro está costurando e tentando arar o terreno no qual ele vai capinar, no qual ele vai pastar no ano de 2022. E isso passa ao largo não só dos veículos que são críticos a ele, mas isso está passando ao largo, inclusive, dos veículos de mídia tradicional
que hoje baixam a cabeça para ele, que hoje são condescendentes com o governo, que hoje a gente pode dizer que são veículos governistas, mas o Bolsonaro está criando a sua própria mídia. Você vê isso com legitimidade? Lula, legitimidade eu vejo, mas eu acho que deixa de ser imprensa. Acho assim, imprensa chapa branca não é jornalismo. Você tem ali um canal de divulgação de coisas de governo, você tem um canal, às vezes isso pode tender, tem que ver ainda, eu não assisti o programa ontem, mas tem que ver. Mas a tendência é isso virar uma conversa, como diz Zé com Zé, uma conversa de pessoas que estão se isolando naquele isolamento dos radicais que eu te falei. E essa coisa de tentar derrubar a grande mídia, isso não tem muito futuro, eu acredito. Isso já foi, assim, os governos petistas também tentaram fazer uma disputa com a grande mídia. Criaram-se os blogs, até que foram apelidados de blogs sujos, em alguns casos realmente foram. E também isso não deu certo. Por quê? Porque o jornalismo profissional, e ele existe, e ele é o que diferencia das fake news, e ele é o que diferencia da chapa branca, e que ele tende, com erros, evidentemente, que a nossa imprensa cometeu muitos, nós já falamos disso aqui, mas com erros, esse jornalismo ele tende a executar, a praticar aquilo que nós aprendemos na faculdade como a comunicação social. Se você tem esse espírito da comunicação social, que é você se comunicar para a sociedade e não a favor do governo, ou necessariamente contra o governo, você tem uma comunicação em que você enxerga a sociedade como o interesse dela que você deve atender. Mas podem dizer, mas isso não acontece? Em termos, é evidentemente que nós hoje somos muito mais bem informados pela grande mídia do que por essas coisas alternativas que vão aparecendo do lado do bolsonarismo. Então, essa discussão sobre a mídia, a imprensa, até acho que sempre se faz muita confusão do que seja mídia, do que seja imprensa, do que seja a comunicação, do que seja a nossa categoria de jornalistas, são conceitos que se entrelaçam, mas são coisas parecidas. A mídia vai englobar os programas de auditório, ela vai englobar toda essa violência que é dos filmes e tudo mais. O jornalismo em si, profissional, ele está feito para levar a notícia, para lembrar aí os ensinamentos do meu professor Manuel Vilela. Notícia são fatos. O que é notícia? É o relato sucinto de um fato de atualidade. Se você faz esse relato e se você incorpora a ele o espírito crítico para que você simplesmente não reproduza um discurso oficial, porque para o discurso oficial já existe, Lula. Já tem todos os ministérios e seus sites, já tem a SECOM cada vez mais turbinada com verbas. Isso você já tem feito. Você não está faltando veículo para defender o governo. Eles já estão por aí, a máquina toda a favor, fora toda a máquina de robôs que foi usada na campanha, fora todo o apoio legal, correto, legítimo que o Bolsonaro tem, não é por falta de mídia. Então eu tendo a acreditar que o efeito que esses profissionais, esses jornalistas que aceitaram abraçar uma ideologia e deixar de lado a nossa missão, o nosso exercício, a nossa função, o nosso ofício, eles que deixam isso, que distorcem isso para atender a um senhor, para atender a uma causa específica, eu acho que isso não tem futuro. Eu acho que não tem, porque ele não vai acrescentar. Não é por falta de veículo, repito, que o Bolsonaro não se faz ouvir. O Bolsonaro está perdendo, expressão que passou a ser usada nos últimos 6, 8 anos. Eu aprendi na faculdade de comunicação, mas depois nas redes sociais virou febre, que é a tal da narrativa. A narrativa do Bolsonaro, ele perde a narrativa, por quê? Porque o governo dele é ruim, porque ele governa mal na educação, ele governa mal na saúde, ele governa mal nas relações exteriores, ele comprou várias brigas e está perdendo todas. Ele está perdendo todas essas brigas, ele não ganhou nenhuma. Me corrija até, por favor, se eu estiver errado. Não é nenhum problema se eu tiver. Mas eu não vejo o Bolsonaro ganhando essas brigas. Então, acho isso. Acho que essa mídia não vai ajudá-lo. Acho que, claro que é impressionante, 7 milhões de assinantes num canal recém-criado. Isso, mas do ponto de vista de acrescentar, junto à opinião pública, um esclarecimento que os veículos tradicionais e as mídias sociais não estariam levando, eu não acredito nisso, não. Vai só chover no molhado para essa mesma turma. Para essa mesma turma, inclusive, esses deputados Otônio de Paula, essas isso. Né? Ou seja, ele demarca, né, a arena que ele quer, ele controla a catraca, bota dentro dessa arena só quem ele quer colocar,
né, e fica falando, como disse você, o Zé com Zé. Né? Agora, não pode ser ignorado, como foi ignorado, sim, pelas esquerdas, pelos partidos tradicionais, não só os de esquerda, entre 2015 e 2018, quando o Bolsonaro se constituiu nesse personagem bizarro que venceu a eleição. E venceu por ser bizarro, né? E construiu esse universo que vai ser diferente, mas vai existir, né? Aonde foram semeadas e floresceram as fake news, as mentiras, né? O discurso do ódio, né? Isso vai continuar em tela. Então, o que ele tá querendo fazer agora de uma maneira mais sofisticada é pulverizar os veículos, né? Mas ele vai ter um problema aí. Quando ele tem que crescer, porque o Bolsonaro ele está aprisionado dentro de, no máximo, e eu acho que não é isso, no máximo 1/3 do eleitorado do país. Eu coloco o eleitorado bolsonarista, de fato, algo entre 15% e 20% dos eleitores do país, e aí seria 1/5 dos eleitores, né, e não 1/3, mas isso é suficiente para que ele chegue num eventual segundo turno entabulando um discurso de ódio, entabulando o discurso da destruição, que é o que ele entabula, e limitado aos seus veículos. Só que no segundo turno ele tem que dar o salto. E o salto ele tem que falar para a outra parte da sociedade. E aí ele não consegue falar com esses veículos limitados e limitantes, né? E aí vem o desafio para ele. E um porém nessa minha leitura de conjuntura de momento. Eu falo isso olhando a realidade de hoje. Agora, quando a gente tira o olho do momento atual e bota para o horizonte, eu não vejo essa vida fácil para o Bolsonaro, porque está contratada uma tragédia econômica e social que vai começar a ser encenada no país a partir de agosto, com um alto número de desemprego, com várias empresas fechadas, com uma crise fiscal gravíssima. Aliás, eu acho que eu recomendo a leitura, né, da coluna da Miriam Leitão, hoje no Jornal o Globo, que alerta para isso, do Vinícius Torres Freire, no Estadão, que alerta para isso, né? Está contratada uma crise fiscal brutal e não existe condição de saída dessas armadilhas dentro do próprio governo, porque o Paulo Guedes não tem essas qualidades. E está previsto até ele enviar para o Congresso a reforma tributária, né? Uma proposta de reforma tributária, contando aí com a ajuda do Centrão. Imagino que o Rodrigo Maia o Congresso tenha alguma boa vontade com isso, mas vai depender muito também dessas relações com Paulo Guedes, né, Lula, que são sempre muito difíceis. O Paulo Guedes é um personagem errático, cheio de... Ele avisou ontem, como se fosse um alerta para o Congresso. Se o Congresso mudar o que eu quero fazer, eu vou embora. Ele vai embora. Pois é. Porque o Congresso vai mudar. Porque o Congresso muda. Claro, o Congresso está lá para mudar. Isso não é papel de ministro da Economia, esse tipo de bravata. O mercado quer um cenário mais estável, não só o mercado, mas como o país todo. Nós estamos, como você falou, numa tragédia imensa econômica, social, política, sanitária, e diante disso tudo, o governo se mostra com esse discurso. Então, acho assim, não vai, o governo tem pouca... Eu acho que o horizonte dele é passar o tempo todo acuado diante do Supremo, diante das investigações. Na política, eles, apesar do Centrão, tudo vai ser negociado. O Centrão também não são favas contadas. O Centrão também negocia no varejo, não vai tudo no atacado. Então, vai ser esse governo, daqui para frente, eu acho, como você disse, encarando essas tragédias todas
E nós vamos, nas nossas análises, continuaremos tendo aqui um farto material em função aí do comportamento desses personagens aí erráticos e que não nos dão segurança, né, Lula? É um país que vive em eterna instabilidade, né? E nos últimos anos nós não passamos por nenhum momento de respiro, né? À deriva, é um país à deriva, mano. E quem está à deriva exatamente, como diria o Azedo, que é um navegante, né? E quem está à deriva, meu amigo, está sujeito às tempestades e também aquela tranquilidade, ao terral, aquele vento que bate da terra para o mar e que não leva nada a lugar nenhum. Você fica ali quarando no sol, né, ao sabor das marolinhas, né? Mano, chegamos ao nosso tempo. Muito obrigado. Obrigado a quem está conosco, quem esteve e quem vem, né, quando o link fica disponível na internet. Muito obrigado. Até logo, mano. Até logo, Lula. Muito obrigado a todos que estão com a gente aqui. Um forte abraço, um bom final de semana. Abraço.